Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. Vamos dar continuidade ao quadro aqui no canal explicando a habilidade Snen. E o personagem da vez é o Killua Zoldyck, o grande prodígio da família Zoldyck. E também, é claro, um dos protagonistas de Hunter x Hunter. Bom, basicamente, para você que não sabe, explicando a habilidade Snen é basicamente isso. Eu escolho um personagem, explico aqui na íntegra todas as suas habilidades. Também alguns desdobramentos que podem ter nessa habilidade. Antes de mais nada, só lembrar de você deixar o seu joinha, porque ajuda bastante o vídeo, e claro, não deixe de se inscrever no canal. Bom, como já é de conhecimento de todos, o Killua é um dos protagonistas de Hunter x Hunter, e apresentações aqui são dispensadas para ele. E assim como o Gon, ele tem um potencial gigantesco em relação à sua aura, em relação ao seu Nen. Se tratando de talento, o próprio Wing classificou eles como um talento absurdo, que só é encontrado em casos raríssimos. Além de ser membro da famosa família de assassinos, os Zoldicks, cara. Além dele ser membro dos Zoldicks, ele também foi escolhido como o sucessor da família. E vale lembrar que a gente tem vários personagens poderosos entre os Zoldyck. Um exemplo é o próprio Illumi, que é muito poderoso e não foi escolhido como sucessor. Que loucura, né? Isso só mostra cada vez mais o grande potencial que o Killua tem para poder herdar os negócios da família. Então a gente vê que é muito talento ali envolvido. E aqui a gente vai começar contextualizando algumas coisas. O Nen, ele é intimamente ligado ao usuário, com a sua mente, com seu coração, com as suas vontades. As experiências vividas, elas acabam implicando em muitas coisas em relação às suas habilidades, ao Nen, ao controle da sua aura. E o Killua, como parte do seu treinamento para se tornar um assassino profissional, ele sofreu diversos tipos de tortura, entre elas a tortura com eletricidade, cara. E por conta disso ele tem uma grande afinidade com esse elemento, a eletricidade. Bom, o tipo de aura do Killua é de transformação, ele é um transmutador, por isso ele pode mudar as propriedades da sua aura. E o Killua decidiu transformar sua aura justamente em eletricidade. Como eu falei, ele tinha uma grande afinidade com esse elemento. Então vamos aqui à sua primeira habilidade Nen. A Palma Trovão foi a primeira habilidade que foi demonstrada pelo Killua e também é a sua habilidade mais básica. Basicamente consiste em emitir a sua aura nas suas mãos e eletrocutar o seu oponente encostando nele. A primeira vez que essa habilidade foi utilizada foi lá em Grid Island, no combate entre o Killua e o Sub. Ela foi bem fraca e serviu para deixar ele um pouco paralisado e também causou um pouquinho de dano, mas nada além disso. Apesar dela ser uma habilidade bem fraca, é uma habilidade que utiliza o Nen totalmente de transformação. Então essa habilidade, se o Killua continuar treinando ela, ele vai ter um grande potencial de deixar essa habilidade muito forte. Mas como a gente viu, ele apenas estavam fazendo testes. Então pode ser uma habilidade que ele testou e pode vir a ser descartada. Mas ela tem tudo para ser uma habilidade bastante poderosa. A segunda habilidade do Killua é chamada de Thunderbolt ou de raio, porque tem vários nomes, né? A galera, alguns chamam em inglês, outros em japonês e português. Mas pra gente pode ser aqui basicamente raio, né? Ou Narukami em japonês. Essa habilidade, o Narukami, ela parece ser uma evolução da habilidade anterior. Nesse caso, o Killua reúne eletricidade em suas mãos e ele dispara diretamente no seu oponente. A diferença é que o dano aqui é muito mais alto, muito mais poderoso. A gente viu isso na luta contra o Hamno no Arco das Formigas Quimera. E a gente viu também contra o Yuppie. A gente pode ver que causa bastante dano e também causa um efeito de paralisamento, porque a eletricidade sempre vai dar esse efeito de paralisamento. Só que diferente do anterior, causa um paralisamento bem mais prolongado. E essa técnica, como ela é uma técnica de longa distância, existe a possibilidade, é um pouco complicado de falar, mas eu creio que ele possa estar usando um pouco da emissão. Como ele está emitindo a sua aura a uma distância maior, ele usa nem de emissão aqui. Transformação para transformar sua aura em eletricidade e emissão para poder jogar essa aura no adversário. Ele não encosta, ele lança. Então provavelmente ele utiliza esses dois tipos de Nen. E a terceira habilidade do Killua é o Kamuro, ou Godspeed. Essa é a habilidade mais trabalhada do Killua. Provavelmente essa habilidade vai ser a que o Killua vai mais focar os seus esforços para lapidá-la. Basicamente o Killua utiliza as cargas elétricas no seu corpo para que ele possa produzir movimentos muito além do normal do que um corpo humano, né, poderia produzir. É como se ele utilizasse a eletricidade para poder se manipular e fazer coisas além do limite natural que um ser humano conseguiria. E aí o Godspeed, ele é dividido em duas habilidades, duas principais habilidades.
habilidades. E a primeira habilidade do Godspeed é o Deku Senka. E basicamente aqui o Killua pode mover o corpo dele da maneira que ele quiser. A maior usabilidade que a gente viu durante o anime foi a grande velocidade absurda que o Killua ganhou, né? O cara tá parecendo o Sonic, rapaziada. Muito rápido, muito veloz. E serve mais pra isso, né? Se deslocar em grandes distâncias, pelo menos foi a única usabilidade que a gente viu, onde ele pegou a Luca pra poder curar o Gon. E lá ele utilizou melhor essa habilidade, a gente pôde ver ela com uma usabilidade melhor. E aqui nessa habilidade ele basicamente utiliza também somente o Nen da transformação, transformando a sua aura em eletricidade, utiliza no seu corpo para poder atingir velocidades absurdas. Com isso ele aumenta suas capacidades e consegue correr daquela forma. E uma coisa que é muito legal da gente frisar aqui nessa habilidade do Killua é que ele estava fugindo da Tsubone, que é uma das mordomos da família Zoldyck, e ela tem a capacidade de se transformar em veículos. E por mais que o Killua fosse super veloz, a Tsubone ainda conseguia acompanhar ele. Isso porque ela se transformava em um veículo, né, cara? Que já é focado para velocidade. Enquanto o Killua estava correndo com suas próprias pernas. Isso aí é muito bacana da gente conseguir fazer aqui uma separação, porque a gente até acha assim, ele tá numa velocidade bizarra, então ele vai conseguir ser mais rápido do que ela. Mas ela, cara, é um veículo próprio para isso, para velocidade. E como ela utiliza a aura dela para isso, então ela teria que ser realmente mais veloz do que o Killua. E isso é uma parada bem legal. E a segunda habilidade do Godspeed é o Shippo Jirai. Essa habilidade aqui, basicamente, ele sente os movimentos do seu oponente e o seu corpo reage automaticamente. Em um processo normal, como é que a gente percebe as coisas? Os nossos olhos veem e o nosso cérebro processa. Lógico, isso é muito questão de milissegundos, é bastante rápido. Ou algo toca na gente e essas informações são enviadas ao nosso cérebro. Mas tem sempre um tempinho de processamento. Mas com essa habilidade, o Killua, ele não precisa mais passar por esse processo, rapaziada. De ter essas informações enviadas ao seu cérebro e ele ter que processar em um tempo de reação. Numa luta, quando o cara vai socar, ele tem que pensar, olhar, perceber, sentir um monte de coisa. Com o Shippo Jirai, isso já vai automaticamente por puro reflexo. Então ele não tem mais esse tempo de enviar informações pro cérebro dele e ele ter que fazer determinada coisa. Já vai automaticamente. Então ele consegue tanto esquivar e golpear numa velocidade e reflexos incríveis. É basicamente isso que essa habilidade faz. Podemos ver essa habilidade também no arco das Formigas Quimera, contra aquela Formiga Quimera que tinha uma habilidade de dardos. E lá o Killua só não morreu porque ele programou exatamente para isso, né? Para poder pegar o dardo, aquele peixe em forma de Nen lá, que era basicamente um dardo, queria matar ele. Ele conseguiu pegar aquilo rapidamente por conta disso, por puro reflexo. A gente também viu contra o Yuppie, na luta contra o Yuppie, quando o Killua aparece e deita o Yuppie na porrada. Ele programou ali para atacar e se defender numa velocidade absurda, tanto que ele dava alguns golpes, recuava, dava alguns golpes, recuava. Isso foi o que ele fez. Essa habilidade ele consegue se programar, né, numa grande velocidade e ficar funcionando basicamente por reflexo. É loucura demais. E aqui eu quero fazer um OBS porque eu acho que o Killua utiliza nem de manipulação para poder se manipular. É como se ele utilizasse o meio, é a aura elétrica dele. Ele consegue todos esses atributos funcionar por puro reflexo, mas eu também acho que tem um pouquinho de nem de manipulação, cara. Conhecendo Hunter x Hunter, como é tudo bem divididinho, bem especificado, eu acredito que ele utiliza. Isso lembra bastante o que o Shao Nark faz na habilidade piloto automático do Shao Nark. Ele coloca o Mantena em si e fica naquele auto mod. É bem parecido, entendeu? Eu acho ainda que ele utiliza, mas a princípio ele só tá utilizando também Nen de transformação, e é por isso que é muito poderosa essa habilidade. E pra gente finalizar, o Killua em Grid Island, ele demonstrou também habilidades com os seus ioiôs. Aí você vai falar, pô, mas o ioiô não tem muito a ver com habilidades Nen e tudo mais. Eu só tô citando porque ele consegue conduzir eletricidade nesses ioiôs. Então pode ser que a gente tenha mais algum tipo de habilidade envolvendo esses ioiôs, ou ele só pode conduzir, então tem a ver também. Eu acho que é legal da gente falar. Caras, o Killua é um personagem muito incrível, né? Eu gosto bastante dele, até mesmo por todo o background que foi escrito pra esse personagem, toda a tensão que é dele viver na família Zoldyck, de quando ele encontra com o Gon e ele meio que se liberta, o Illumi que controlava ele e ele conseguiu, né, se libertar dessas amarras, é muito bacana. E ainda mais quando a gente fala da habilidade dele, o Godspeed, cara, essa habilidade é muito bacana, acho que ficou muito legal pro Killua, quando ele pôde usar as poucas vezes, é muito maneiro, cara. Além de que em um combate, o Killua e o Gon, eles se complementam perfeitamente, porque as habilidades
de paralisamento que o Killua utilizam, né, em decorrência da sua eletricidade, ajudam bastante o Junkin Bull do Gon, que tem um tempo de carregamento. Cara, muito bacana. Achei foda demais. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum tipo de comentário, alguma dúvida, ou quiser acrescentar alguma coisa nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler com bastante carinho. Eu vou ficando por aqui. Espero te ver mais uma vez aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!